E o Flamengo tem conversas avançadas para contratar o atacante da Lazio, Tati Castellanos. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Everton Araújo, cria da base, que recebeu sondagens de 3 clubes da Europa. E vou falar também da diretoria do Mengão, rapaziada, que desistiu de vender o garoto Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Então, galera, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo. Até porque, rapaziada, hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que o Flamengo quer contratar um atacante da Lazio, deixa eu pedir uma coisinha para você mesmo, torcedor rubro-negro, para já se inscrever aqui no meu canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm aqui no meu canal todos os dias assistem os vídeos, rapaziada, porém ainda não é inscrito. Ou seja, galera, eu vou ter que pedir pra vocês, na moral e na humildade, pra sentar o dedo aqui, rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês, rapaziada, me derem essa moral, eu vou ter a certeza de que é pra mim vir aqui todo dia trazer mais e mais informações do nosso Mengão para cada um de vocês, rapaziada. Pronto, e acabou-se a história. Agora sim, galera, vamos para o que interessa. Vamos para as informações do nosso Mengão, porque eu apurei hoje, rapaziada, que o Flamengo está interessado em um atacante da Lazio e que ele, rapaziada, já disse sim para jogar no Mengão, galera. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação que eu decidi apurar para cada um de vocês. Olha só, rapaziada. O Flamengo tem negociação avançada para contratar o atacante Tati Castellanos da Lazio, rapaziada. O argentino tem 26 anos e está na equipe desde 2023. Mas não para por aí não, rapaziada. Continua, olha só. A primeira pedida da Lazio para vender o Tati Castellanos ao Flamengo foi de 25 milhões de euros. E o Mengão, rapaziada, trabalha para reduzir os valores para conseguir a chegada do atacante argentino de 26 anos, rapaziada. Informação é que eu tenho é que é um atacante muito bom. É um cara, rapaziada, eu particularmente, não vou mentir para vocês, eu particularmente já vi o Tati Castellanos ali jogando, né, rapaziada, na Lazio. É um atacante que faz muito gols. É um atacante, rapaziada, assim como eu falei do Jorginho, quando o Flamengo queria contratar o Jorginho, que eu falei que se o Jorginho viesse para se o Jorginho viesse para o Flamengo, ele vinha para agregar, né, rapaziada? Eu vou falar a mesma coisa do atacante da Lazio, Tati Castellanos, né, rapaziada? Se o Flamengo conseguisse contratar esse cara, rapaziada, eu não vou mentir para vocês que ele iria agregar bastante no Flamengo, até porque é um cara matador, é um cara que costuma fazer bastante gols, rapaziada. Mas eu pensei uma coisa, galera, quando saiu essa informação, eu imaginei, cara, será que o Pedro vai realmente sair do Flamengo? Será que a diretoria já aceitou vender o Pedro, rapaziada? Até porque informação que saiu, que vem saindo ultimamente, rapaziada, é que os empresários do Pedro já estão buscando um novo clube para ele. Os empresários do Pedro não gostou ali, não estão gostando nem um pouco do técnico Felipe Luiz. E o Flamengo, rapaziada, já está se movimentando ali nos bastidores e já está querendo contratar Tati Castellanos, né, rapaziada? Provavelmente vai jogar no lugar de Pedro, rapaziada. Foi só o que eu achei, viu, galera? Mas se ele vier para o Flamengo, vai agregar bastante. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham, rapaziada, de Tati Castellanos no Mengão? Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Mudando de assunto, galera. E é claro, falando de Flamengo, deixa eu falar uma coisa para vocês, rapaziada, porque saiu a informação que 3 clubes da Europa já estão de olho, já estão visando Everton Araújo, cria do Flamengo, rapaziada. Dá uma olhada, galera. Everton Araújo recebeu sondagens de diversas equipes do exterior, incluindo a rapaziada Frankfurt da Alemanha e os espanhóis Villarreal e o Sevilha da Espanha, né, rapaziada? Tanto o Villarreal como o Sevilha são da Espanha. Olha só, galera, a expectativa de pessoas próximas é que o atleta
A expectativa de pessoas próximas ao atleta é que propostas oficiais sejam apresentadas mais em breve, rapaziada. Enquanto isso, o Flamengo adota uma postura cautelosa e aguarda que alguma oferta concreta seja feita para então avaliar os próximos passos em relação ao futuro do jogador, rapaziada. Eu acho que o Everton Araújo é um jogador ali que performa muito bem dentro do Flamengo, né, rapaziada? É aquele pitbull ali, praticamente da zaga do Flamengo. Tem um estilo de jogo praticamente igual ao João Gomes, né, rapaziada? Que já saiu do Flamengo, que hoje tá no Wolverhampton. A diretoria do Flamengo, eu só acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque é cria da base do Flamengo. É um jogador forte, rapaziada, um jogador que briga, um jogador que vai na disputa da bola e não pode deixar esse garoto sair a troco de banana. Isso vale tanto pro José Boto quanto pro presidente, né, rapaziada? O BAP, galera, ou seja, o Everton Araújo é um jogador novo, é um jogador promissor, um jogador que briga. E eu, por mim, rapaziada, esse garoto teria muito mais oportunidades dentro do Flamengo, porque é um garoto muito talentoso, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando também falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de Matheus Gonçalves, rapaziada, porque o Matheus Gonçalves estava jogando ontem no Sub-20 e ele, rapaziada, já estava certo, ele já estava sabendo ali que ele iria sair do Flamengo, que ontem iria ser o último jogo dele e que ele, rapaziada, chegou até, se eu não me engano, se despedir do Flamengo. Porém, nos últimos minutos, quando ele foi dar uma entrevista ali, ele não sabia de nada, né, rapaziada? E a repórter falou para ele que o Flamengo teria recuado nas negociações e que o presidente do Mengão, o BAP, rapaziada, decidiu cancelar a negociação e ele não vai mais pro Cruzeiro, rapaziada. É isso mesmo, galera, olha só. O Flamengo, nesse momento, desistiu de vender o Matheus Gonçalves ao Cruzeiro, mesmo depois da Raposa topar pagar 3,5 milhões de euros à vista, rapaziada, de forma à vista, por 50% do passe de Matheus Gonçalves. Uma pessoa do Flamengo me resumiu, a pressa em se definir que o encontro que um encontro vai dar em casamento é um equívoco. O time mineiro não gostou nem um pouco da postura do Flamengo. O entendimento no Cruzeiro é que o Flamengo voltou atrás do acordo verbal por conta da repercussão negativa, rapaziada. Ou seja, o Cruzeiro queria pagar os 3,5 milhões de euros de forma parcelada, né, rapaziada? O Flamengo, especificamente ali o BAP, né, rapaziada? O presidente do Flamengo era o que estava negociando diretamente com o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, né, rapaziada? O BAP não queria ali os 3,5 milhões de euros de forma parcelada. Ele bateu o pé e o Cruzeiro, rapaziada, já estava ficando ali agoniado, né, rapaziada? Vamos se dizer, porque o Flamengo estava enrolando, o BAP estava enrolando e o Cruzeiro decidiu pagar de forma à vista. Porém, rapaziada, essa negociação repercutiu ali de forma negativa. Os torcedores do Flamengo caíram em cima dessa negociação, né, rapaziada? E o presidente BAP do Flamengo sofreu um pouco de pressão, vamos se dizer, e decidiu melar nas negociações. Com tudo isso, o presidente do Cruzeiro achava, rapaziada, que ia pegar uma moleza, um jogador muito barato, quebrou a cara e ainda ficou com raiva, viu, rapaziada, do presidente do Flamengo, o BAP. Eu só achei, rapaziada, eu só gostei de todo o desfecho ali. Gostei do BAP ter recuado nos últimos minutos. Não vai, o Matheus Gonçalves não vai mais para o Cruzeiro. E é um jogador, rapaziada, que eu vou defender sempre, porque é um jogador bastante talentoso. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de Pedro, rapaziada, porque o Pedro não foi relacionado mais uma vez para o jogo contra o Santos, rapaziada. Ele vai ficar de fora mais uma vez, olha só. O atacante Pedro não foi relacionado para a partida contra o Santos nesta quarta-feira, dia 16. Pelo Brasileirão, repetindo o cenário do último duelo diante do São Paulo, o camisa 9 do Mengão segue como um desfalque e preocupa a torcida rubro-negra, rapaziada. Ou seja, o técnico Felipe Luiz segue ali sua postura de não relacionar o Pedro. E, rapaziada, informações que eu tenho, depois que ele não foi relacionado contra o São Paulo, depois daquelas falas do técnico Felipe Luiz e principalmente agora, depois que ele não foi relacionado de novo para o jogo contra o Santos na próxima quarta-feira, os empresários do Pedro estão absolutamente malucos procurando um novo clube para o jogador, rapaziada. Ou seja,
A permanência do Pedro dentro do Flamengo é praticamente ali incerta, né, galera? Com tudo isso, eu acho que para o Pedro ali ele ficou bastante chateado e dessa vez, rapaziada, eu acho praticamente impossível do Pedro ficar no Flamengo e ter aquela reviravolta ali, tanto com ele como com o técnico Felipe Luiz, né, rapaziada, fazendo as pazes, né, galera? Mudando de assunto, rapaziada, infelizmente, né, galera? E continuando falando de Mengão, deixa eu falar aqui, rapaziada, de 4 jogadores que vão ser desfalque do Flamengo no jogo contra o Santos, rapaziada. É isso mesmo, galera. Olha só. Alexandre, rapaziada, o lateral não vai jogar com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, rapaziada. Além do Alexandre, o lateral Ayrton Lucas segue acompanhado pelo departamento médico do Flamengo por conta da ferida sofrida no duelo contra o São Paulo. Além do Ayrton Lucas, rapaziada, o Eric Pulgar segue em recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito e realizará o último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de retornar ao Brasil. E veio o Michael, rapaziada, surpresa ali praticamente para todo mundo, olha só. Com dores no tornozelo esquerdo, o jogador ficará no Rio de Janeiro para realizar um tratamento no local com o departamento médico do Flamengo. Ou seja, rapaziada, o Michael é um jogador que praticamente não vai ficar no Flamengo. É um jogador, rapaziada, que na minha concepção já deveria ter saído, né, rapaziada? Deu pro Michael, já jogou o que tinha de jogar dentro do Flamengo. E a gente tá vendo um Pedro da vida, né, galera? Artilheiro do Flamengo, a torcida do Flamengo ali. Eu não preciso nem falar, praticamente saindo, né, rapaziada, do Flamengo ali, devido tudo que tá acontecendo com o Pedro, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, rapaziada, que sempre dão aquela moral de assistir o vídeo até o final, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação, rapaziada. Muito obrigado, vocês são foda. E você aí, torcedor rubro-negro, que ainda não se inscreveu no meu canal, rapaziada, na moral e na humildade, galera, eu já peço, rapaziada, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like. E é nóis, rapaziada, é nóis. Valeu!